vantagens do campo do instrumentador. Então é importante lembrar que geralmente ele fica perpendicular e nos pés do campo cirúrgico. Então, se o nosso campo está aqui, o nosso campo cirúrgico estaria aqui e a cabeça para o lado de cá do paciente. Então tá. Então nós precisamos dividir o campo, não precisa ser exatamente nas posições, nas mesmas posições, mas é necessário que os instrumentos de cada tipo ficam separados. A ordem não interfere. Então, mais próximo da mesa cirúrgica, é importante que eu coloque os instrumentos que eu mais uso, para ficar mais fácil de passar. Então, vamos dividir assim. Nesse canto superior, nós vamos colocar os materiais de síntese, embaixo de diérese, e lateral a ele, de hemostasia, que é o maior número de instrumentos. Em cima, eu posso colocar os auxiliares, que variam de cirurgia para cirurgia. Do lado dos materiais de hemostasia, eu coloco os materiais de apreensão. E depois eu posso colocar os afastadores separados ou não do material de diérese, já que afastador também é material de diérese. E lateral a todos eu coloco o material de asepsia, porque a asepsia eu só faço no início, não mexo mais. Então, a divisão. Então, aqui no material de síntese, quais são os instrumentos que eu tenho? Eu tenho o porta-agulha, que existem dois tipos. Esse tipo tesoura é chamado porta-agulha de Egar. E aquele outro, que é só de apertar, assim, parece um alicate de unha, é o de Mathieu. Isso. Além disso, nós temos as pinças. Então, eu tenho a pinça anatômica e a pinça dente de rato. Quando é que eu uso a anatômica? Em tecidos mais sensíveis, na pele, por exemplo. Porque ela é traumática. E a dente de rato, ela é traumática, então eu uso em tecidos mais rígidos e que eu tenho que tracionar. Uma fáscia, uma poneurose, que eu tenho que firmar bem para segurar. Além disso, aqui poderia ter as agulhas e os fios, que é o material de síntese. O material de diérese consiste no cabo de bisturi e nas suas lâminas e nas tesouras. Eu tenho essa tesoura, que ela é mais fina, é chamada de tesoura Metzenbaum. Eu tenho a reta e a curva. Sempre é importante eu colocar a curva mais próximo da mesa do cirurgião e depois a reta. Além disso, tem uma tesoura, que é a de maio, que ela seria mais larga, mais grossa do que essa. Isso. Outra coisa que é importante na montagem é deixar os anéis sempre para cima, porque eu vou segurar na ponta para passar. Eu não vou segurar aqui, porque quem segura aqui é o cirurgião. Então, na ponta. Depois, o material de hemostasia. Geralmente é o mais numeroso. Então, eu sigo a mesma disposição. Os anéis para cima e as curvas sempre antes das retas. Então, aqui eu tenho essa primeira, ela é menorzinha, ela é chamada de pinça mosquito ou Halsted. É uma pinça hemostática. Então, essa é a reta. Essa daqui é uma pinça Kelly. Por que é a Kelly? Porque o chanfradura, ela vai até a metade, ela não vai até o final. Se fosse até o final, ela seria chamada de Kraile. Todas essas pinças aqui dispostas de hemostasia são pinças traumáticas. Então, a Kelly, a Kraile e a mosquito são pinças traumáticas. Essa pinça aqui, então deixa eu separar. Essa aqui é uma mosquito, só que curva. Então, a curva vem antes da reta. Então, eu coloco ela do lado de cá. Essa daqui é uma Kelly curva, né? Então, eu coloco ela antes da reta. Essa também é uma Kelly curva, antes da reta. E essa daqui é uma mosquito curva também. Então, eu coloco antes da reta do mosquito. Aqui nós não temos Kraile, de hemostasia. Depois, vamos falar do material dos materiais auxiliares. Então, quais que são? Variam de cirurgia para cirurgia. Então, esse maior, com uma chanfradura bem grande e largo, é chamado de clamp intestinal. Clamp intestinal. Então, aqui não importa a ordem, depende da cirurgia, varia do que eu mais vou precisar ou não. Então, esse é outro clamp intestinal, eu coloco os dois juntos com os anéis para cima. Essa pinça é chamada de Satinsky, que é uma pinça utilizada para suturar a vase. Então, eu prendo e suturo, depois eu solto.
a pinça Satinski. Então, essa aqui é chamada de pozinho, que é de tracionar o colo do útero. Então, ela é fininha e é traumática também. E essa, por último, é a pinça coração, que quando ela é curva, igual essa daqui, ela é chamada de Foster. E quando ela é reta, ela é chamada de Collie. Usada em cirurgia cardíaca. Depois, nós passamos para os materiais de apreensão. Quais são eles? Então, de apreensão atraumática, eu tenho essa pinça chamada de Babcock ou Babycock, que ela tem, tipo essa gotinha, forma uma gotinha na extremidade. Então, Babcock, temos duas, coloco as duas juntas. Essa, que parece uma Kelly mais comprida, só que tem um dentão, é chamada de Kosher com K. Que é uma pinça de apreensão traumática. Sempre tem esses dentes, você pode saber que é traumático. Essa outra é chamada de Alice, que é traumática também. Observem que ela tem uns dentinhos e a ponta é achatada. Então, tem duas. Então, esses foram os materiais de apreensão. Tá certo. Importante, a pinça Kosher, ela é usada na hemospasia, mas ela é colocada junto com a apreensão. Depois nós temos os afastadores, que são materiais de diérese. Esses afastadores aqui, eles não são dinâmicos, não são estáticos, perdão, então você que tem que puxar, eles não seguram por si só. E esses todos aqui com esse formato são chamados de afastadores de Farabeuf, grandes e pequenos. E por fim, material de asepsia. Essa tesoura maior, chamada de Cheron, que é a que eu uso para limpar, né? Passar o material, o PVPI ou clorexidina. E essas aqui são as pinças de campo, que são as bacaus. Elas são de apreensão, mas eu vou usar elas só no início, só para prender pano. Então elas podem ser colocadas no material de asepsia. Nota 10, Rafael.